Boa tarde, pessoal. Estava falando para o Jonathan aqui, ia ser o primeiro, assim, logo após o almoço, não é uma tarefa muito fácil, né? Mas a gente vai discutir um pouquinho aqui, acho que, do nosso histórico, de algumas ações que foram acontecendo aí ao longo dos últimos movimentos hoje dentro do sistema Unicred, em termos de agilidade, em termos de evolução no que a gente fala do desenvolvimento de produtos. Então, a ideia é passar um pouquinho desse histórico junto com vocês, a gente falar um pouco das dificuldades, das barreiras que foram acontecendo ali, como que a gente foi contornando, de alguma forma, também essas barreiras, e como é que a gente foi, o momento que estamos hoje e para onde a gente está olhando a partir de agora também. Então, esse é o objetivo aqui hoje. E a ideia aqui, que eu quero compartilhar um pouco com vocês, é sobre a integração, o alinhamento entre a necessidade e o dia a dia, do que a gente precisa, do que a gente tem que entregar e como a gente está entregando lá no dia a dia de trabalho, de fato. Algumas questões de eficiência, boas práticas, agilidade na tomada de decisão, como é que a gente atua nessa frente. E eu acho que tem aqueles dois pontos ali de baixo que, para mim, são extremamente relevantes também. Eu coloquei ele como do CEO ao desenvolvedor, né? O desenvolvedor é que eu estou representando o time que está lá na ponta desenvolvendo o nosso produto, mas como é que eu converso com o nosso presidente, ele falando com o desenvolvedor, com alguém que está lá no dia a dia, na operação, e eles tenham a mesma visão, o mesmo objetivo aí no final do dia. E, por fim, né, o valor, de fato, para o nosso cooperado, para o nosso cliente, para quem está lá na ponta, para quem a gente está entregando o nosso produto. Então, está aqui um pouquinho do que quero falar com vocês hoje. Rapidamente, só para me apresentar, né, eu estou hoje representando, na verdade, todo o time ali da Unicred, o time de agilidade da Unicred, alguns aqui hoje, tantos outros lá em Porto Alegre, ou espalhados aí pelo Brasil, mas que foram construindo esse caminho. Rapidamente, então, me chamo Filipeto, Alexandre Filipeto. Eu estou à frente hoje da Superintendência de Inovação e Governança dentro da Unicred, e um dos braços ali da governança é o braço de agilidade. Então, a área de agilidade, o olhar sobre agilidade como organização. Então, é como que a gente está atuando hoje. Então, estou na Unicred aí há 2 anos agora, então eu vou contar um pouquinho anterior à minha chegada, então trago um pouco do histórico que o pessoal estruturou, o pessoal vem passando, e isso é extremamente relevante, porque a partir da minha chegada ali dentro da Unicred, eu precisava entender os caminhos que levaram eles até ali, para não chegar lá e sair mudando ou quebrando qualquer coisa que vinha funcionando muito bem. Então, acho que é importante retomar um pouco desse histórico e depois trazer um pouco desses últimos aí, 2 anos lá dentro também, como é que vinha funcionando, como é que vinha acontecendo ali dentro. Então, só rapidamente, né, eu sou da área de tecnologia, trabalho em tecnologia há mais de 25 anos, em basicamente bancos e cooperativas financeiras, mas acho que dos 25 na área de tecnologia, uns 22 são em bancos. Aí eu dei uma fugidinha ali para trabalhar na HP uma época, para trabalhar na Dell, mas o resto basicamente em bancos, tá, né, no setor bancário. E professor também, trabalho na área aí acadêmica, sou hoje professor da FGV e professor da Unicinos. Então, basicamente, trabalhando disciplinas voltadas à gestão, então, gestão de negócios digitais, construção de produtos digitais e inovação. Então, são as áreas assim que eu tenho atuado mais hoje no meu dia a dia. E aí, trazendo um pouquinho, né, o que a gente vai falar, então? Então, trazer um pouco desse histórico, desse momento que a gente teve ali, as decisões que nos levaram, os motivadores que nos levaram à tomada de algumas decisões, alguns caminhos, e aí focar principalmente no último ano. O que mudou, o que veio evoluindo, o que a gente está olhando de forma diferente aí nesse último ano de trabalho. E aí, já entrando no próximo item, que é como é que a gente tem alinhado com os executivos da organização para que eles entendam o que está acontecendo lá no dia a dia, lá na operação, lá na construção dos nossos produtos. E aí, por fim, ali falar um pouquinho dos próximos passos, o que a gente vem fazendo agora e o que a gente está enxergando também daqui para frente. Então, trazendo rápido assim um histórico, eu vou entrar depois em cada um desses itens um pouquinho melhor, para trazer para vocês, mas trazendo um histórico assim dos últimos 5 anos, foram alguns momentos ali marcantes de evolução nesse tema, dentro da Unicred. Então, em 2019, ali, um trabalho
mais focado com o Scrum, um início ali de agilidade, um início de trabalhar com times, com metodologia ágil, mais focado com o Scrum naquele momento. Logo depois, a gente teve uma mudança lá de diretoria, de presidência, e aí a primeira coisa que um presidente, um diretor, um C-level vai fazer quando entra numa organização que não está enxergando as coisas, chama uma consultoria para eles me darem aqui como é que as coisas estão acontecendo. Então, teve uma consultoria, eu até coloquei ali, né, uma consultoria externa para acelerar e consolidar a metodologia ágil. Até botei uma interrogação depois, se realmente foi isso, e era esse o objetivo, de fato, que estava acontecendo. Em paralelo, a gente vai traçar um pouquinho de um trabalho que vinha acontecendo internamente com os agilistas que estavam ali, naquele momento na Unicred, olhando para um conceito mais de Business Agility, aí já trazendo um pouquinho de Flight Levels, outro olhar diferente do que vinha sendo colocado naquele momento. E depois ali eu entrei um pouquinho antes disso, ali, um pouquinho antes do próximo item, que é a estruturação de uma área ou de um olhar de agilidade organizacional, de como a gente está olhando a organização. Então, esse foi o momento, um pouquinho antes disso, foi o momento que eu entrei, aí eu vou explicar um pouquinho. E aí, entrando, né, depois, esse ano, a gente evoluindo para um olhar de indicadores mais voltados, indicadores não, perdão, mas um planejamento estratégico, e aí ligando a nossa estratégia junto com a nossa operação. Então, a gente começou esse trabalho mais forte esse ano, eu vou explicar um pouquinho do porquê. E, por fim, ali a gente fez uma revisão de maturidade do trabalho que vinha sendo executado, até para a gente entender se, de fato, a gente vinha seguindo um caminho que era onde a gente queria chegar de fato, e até para nos apoiar também, olhar para os próximos passos, o que a gente podia evoluir nesse contexto. Eu vou trazer um pouquinho do histórico, mostrar um pouquinho de cada uma dessas etapas aqui para vocês, e a gente vai discutindo, mostrando um pouco, falando um pouco do que aconteceu naquele momento, algumas barreiras, de como eu fui entendendo esse contexto também. Então, primeiro momento, né, 2019, ali, a aplicação de Scrum. Então, os times começaram a gente saiu, e aí várias empresas passaram por isso, e aí eu passei por isso em outras empresas também, que a gente tinha lá os PMOs, então tinha os gerentes de projeto em algum momento, daí a gente tinha outras áreas ali atuando, e a gente, agora nós somos ágeis. Primeira coisa acaba com o PMO, vamos agora trabalhar com times, e aí começa a mudar um pouco desse formato. Algumas empresas trocaram até o nome, né, de PMO para VMO, mas fazia a mesma coisa, né? Ele só saiu de Project para Value ali, mas, no fundo, fazia a mesma coisa. As que eu vi que trocaram o nome era quase a mesma coisa. Mas a gente começou a fazer essa mudança. Então, a Unicred foi ali por volta de 2019, começou a fazer uma mudança nesse contexto, e aí começou a trabalhar com Scrum, começou a trabalhar com times, começou a trabalhar o framework ali como um todo, então, time box, tudo que tem ali o contexto do Scrum. E aí aqui alguns números que vieram dessa época, de 2019, para a gente entender um pouquinho como é que nós estávamos lá em 2019, o que estava acontecendo, de fato. Eu vou abrir aqui já os 3 gráficos, mas ele começa a mostrar as nossas estimativas, aí pensando lá, Planning Poker, que for lá para trabalhar Story Points naquele momento, e aí tu começa a estimar, tu começa a ver como é que tu está trabalhando, e esse gráfico, para mim, aqui é bem interessante, porque eu começo a olhar o que eu planejo entregar e o que eu estou entregando. E aí tu começa a olhar esse gráfico, ele é assustador, porque eu planejo entregar uma coisa e eu entrego assim, o mesmo tempo, metade praticamente, ou mais em alguns casos, do que não é planejado. Então, se está funcionando o planejamento, de fato, aquilo que eu estou planejando, trabalhar com esse conceito de time box, de planejamento, é o ideal. Eu nem estou questionando se é melhor ou pior método, nem cabe questionar esse tipo de coisa. O que eu estou questionando é, para aquela realidade, para aquele contexto, será que era o melhor? Vendo o que está acontecendo ali dentro. Então, mostra que a gente está trabalhando, mudando de formato de trabalho, porém, a gente entrega mais não planejado do que planejado. Parece que não está funcionando o meu olhar de planejamento. Olhando para cima, é mais assustador ainda, porque eu estou entregando uma user stories, 2 user stories, estou entregando, então, negócio, valor para o negócio, 1, 2 user stories ali para o valor para o negócio, trabalhando muito mais em problemas, issues, incidentes.
incidentes ou outros artefatos, outras necessidades que vinham acontecendo ali. Então, assim, quando eu penso em entrega de valor de fato, parece que não está funcionando tanto, não vinha funcionando tão bem, mas eram alguns indicadores daquele momento. Então, só para passar um pouquinho assim, de como eles vinham acontecendo lá em 2019. Aí, a segunda etapa foi o que eu falei para vocês. Pô, teve uma troca de presidência, a presidência trocou a diretoria, e eles precisavam entender o que estava acontecendo. Aí, vamos contratar uma consultoria para olhar, para apoiar aqui esse processo, e atuar dentro do conceito de agilidade. Aí, vem o porquê da consultoria. Aqui veio um desenho de um planejamento estratégico que eles tinham, um planejamento de trabalho dentro da confederação. A gente trabalha com, quem é de cooperativa sabe, né? A gente trabalha com o conceito de confederação. Então, seria uma empresa que olha para todo o sistema, para todas as outras empresas que fazem parte do sistema. Então, veio aqui alguns itens, né? E daí, aquele ali, mais ágil na tomada de decisão. Pô, precisamos ser mais ágeis na tomada de decisão. E aí vem um dos motivadores. Vamos chamar uma consultoria para nos apoiar, ver se a gente está no caminho, como é que a gente acelera esse trabalho. E aí caiu ali para a área de agilidade, atuar nesse contexto. Então, estabelecer de um modelo de priorização, critérios bem definidos, estabelecimento de prazos. Isso aqui é um ponto que eu quero... A gente vai falar um pouquinho sobre isso ali, porque essa foi a principal dor que eu escutei do presidente e dos diretores quando eu cheguei lá. Então, estabelecimento de prazos e achatamento da jornada de decisão. Então, como é que eu tomo decisões mais rápidas, eu consigo tomar decisões mais no meu dia a dia. Então, isso daqui motivou a gente chamar uma consultoria, entender ali com alguém que nos apoiasse a crescer dentro desse contexto. E aí, né, eu nem vou entrar no desenho, em cada um dos itens, mas o que a consultoria fez? Era uma consultoria, olhou para o método de trabalho, pô, uns trabalham com Scrum, trabalham com formato, beleza, vamos botar Safe lá para dentro, vamos crescer aqui com Scrum aqui dentro. Porém, assim, eles já vieram com isso pronto antes de entender o que estava acontecendo dentro da organização. Isso é um problema, esse é o primeiro erro que a gente comete quando tu já vai com algo prontinho. E aí, assim, né, quando tu tem só um martelo, né, conhece o ditado, tudo vai virar prego a partir daquele momento. Então, assim, era Safe, era Scrum, e aí se começou, eu não estava lá, eu estou trazendo o histórico que chegou a mim também na época, mas se começou aqueles embates internos de entendimento. Por quê? Porque o time que estava lá naquele momento estava enxergando que não era o melhor formato, não era o melhor método naquele momento para a Unicred. Não vinha funcionando ou trazendo o resultado que se esperava naquele momento. Mas a consultoria estava já com o olhar dela fechado, né, no que eles queriam atuar e como é que eles iam trazer. Bom, resumindo, né, não funcionou. Não deu muito certo, eu não me lembro agora exatamente o tempo que ela ficou lá dentro, 2, 3 meses, eu acho, se eu não me engano, mas não funcionou tão bem. Vieram algumas questões assim de métodos de trabalho, dinâmicas ali que não funcionaram, a diretoria não viu com bons olhos e a coisa foi, ó, acaba com tudo, corta todo mundo, coisa que vocês já devem ter visto em algumas empresas acontecendo agora também, né? A gente está, e eu vou falar um pouquinho da minha percepção do porquê que isso vem acontecendo também, mas aconteceu lá também, de não entendimento de algumas coisas, a diretoria corta tudo, para aí tudo e vamos começar do zero de novo, e aí vamos mais uma vez. O time que estava lá, os agilistas que já vinham atuando, eles já vinham atuando, olhando para outras possibilidades, para outros caminhos dentro da Unicred. Então, eles já vinham atuando aí com o conceito, já trazendo um pouquinho de flight levels. Então, a gente começou a trabalhar com Azure. Então, foi a ferramenta que a gente começou a atuar dentro, para fazer a gestão das nossas iniciativas, do nosso dia a dia. Então, hoje é o Azure que a gente utiliza. Até estou repensando, eu estava falando com o Luan, estava falando mais cedo, não sei se ele está aqui agora. Comecei a repensar a nossa ferramenta aqui também. Mas, ok. Hoje é o Azure que a gente trabalha. Então, eles estavam trabalhando com Azure lá naquele momento e começaram a trabalhar trazendo o conceito de flight levels para a diretoria, para o nosso dia a dia, pensando ali em 3 níveis, né? Então, a gente pensando no nível estratégico, um nível tático e um nível mais de operação. Cheguei lá na Unicred neste momento. Aqui o Filipeto chegou lá, comecei a entender com eles o que eles vinham fazendo,
E, assim, trazendo um pouquinho do dia a dia, lá, como é que começou, né? Quando eu cheguei lá, eu estava vendo esse trabalho. Então, os boards, muito mais voltado ainda à operação, operacional, o dia a dia dos nossos serviços, dos nossos times, trabalhando. E aí, quando eu cheguei, o diretor, o presidente, me chamou, assim, eu ia assumir a área de governança e eles queriam que eu olhasse para a parte de agilidade junto, trouxesse esse olhar junto. Por quê? A área de agilidade ela era distribuída lá dentro da Unicred. Então, cada gerente contratava o seu agilista, ou 1, 2, 3, 4 agilistas, e lá cada um contratava o seu e cada um trabalhava de uma maneira assim. A gente vinha tentando, né, alguns agilistas vinham conversando, tentando se organizar minimamente ali como uma organização, mas ainda era de uma forma distribuída. Quando eu cheguei lá, meu primeiro dia, eu cheguei, entrei numa reunião, foram me apresentar lá o diretor e alguns outros executivos, me mostraram um pouquinho da empresa, como é que estava estruturado, e eles assim, ok, agora tu puxa todos os agilistas para a tua área. Aí eu fiquei olhando, tá, por quê? O que vocês querem? Por que isso? Por que tem que levar os agilistas para a minha área? Só para eu entender, antes de eu tomar qualquer movimento. E aí, na época, veio assim, não, tem que levar todo mundo para lá, porque na visão, e aí eu estou falando na visão dos executivos, diretores, os agilistas não estão comprometidos com o resultado. E aí, falando de uma maneira geral, tá? Tá, como assim? Não, eles não estão comprometidos lá com a área que eles estão atuando, com o serviço que eles estão atuando. E aí eu, ok, vou trazer todo mundo para a minha área e eu vou criar uma barreira maior ainda. Porque hoje eles estão dentro do serviço, respondem para o gerente da área ali, o que for o executivo daquela área, e tu está me dizendo que eles não estão comprometidos. E tu quer que eu leve eles para uma outra área. E eu diga que agora nós vamos trabalhar de outra forma. Então, assim, eu nem estou questionando se era certo ou errado, tanto que eu voltei atrás, depois eu criei a área. Mas qual é a questão aqui? Qual é o resultado que tu espera com esse movimento? Isso é importante. Quem está lá vai lembrar. Teve, nesse mesmo dia, outras mudanças estruturais lá dentro, que voltaram atrás. Por quê? Porque fizeram pelo motivo errado. O motivo pelo qual eles queriam centralizar todo mundo, eu não ia atender. Então, assim, ia passar 2, 3, 4 meses e o diretor ia dizer, olha, ainda estou com aquele problema. Tu mexeu todo mundo e estou com aquele problema. Então, assim, eu não ia resolver. Eu ia ter que voltar atrás logo depois. Então, naquele momento, eu optei por não fazer. Eu assim, não vou levar. O diretor entendeu os porquês, expliquei por que eu ia fazer aquilo, ele entendeu e vida que segue. Então, naquele momento, nós estávamos trabalhando com 15 times, naquele momento, perdão, o início ali eram 15 times, 15 serviços, aqui tinha um entendimento de serviço diferente do que tem hoje também, então, por isso que está 15 ali, então era um serviço para um time. Não é o entendimento que nós temos hoje, tá? Hoje a gente tem em torno aí de 70 times, 15 serviços também. Hoje, dentro da área de produtos, tecnologia, áreas administrativas, áreas de operação, então não é só dentro de produtos, tá? Que eu vou falar um pouquinho aqui. 19 agilistas ali trabalhando conosco hoje. Trabalhamos hoje com 2 fluxos de portfólio. Então, um portfólio voltado mais a produtos e um outro portfólio voltado mais à operação, porque são fluxos diferentes. A gente entendeu que eram necessidades diferentes ali para atender. E estamos trabalhando no portfólio estratégico, então, uma parte mais do nível 3 ali, né? E aí, trazendo um pouquinho como é que começou esse movimento do Business Agility ali, a gente olhar desse contexto, né? Eu até vou botar a mesma interrogação que eu botei lá na empresa, que eu falei da consultoria externa, eu coloco aqui também. Tá? Por quê? Se começou a fazer um trabalho de evolução, entendendo que o método de trabalho de vários times ali era Scrum, e vinham atuando daquela forma, então se entendeu, e se começou a fazer um trabalho de entendimento ali, mais voltado a fluxo. Ainda não era assim, estamos trabalhando com Kanban, ou estamos trabalhando com outro método. A gente começou a colocar ali alguns trabalhos, foram começados a colocar ali alguns estressores, alguns pontos que tu vai entendendo o porquê que tu tem que evoluir, ou que tu tem que atuar de outra forma. E aí aqui 3 objetivos que foram colocados, né? Olhar o fluxo end-to-end, então olhar de ponta a ponta, padronização de itens de trabalho e um processo consistente e compartilhado. Então, eram 3 objetivos que foram colocados, eu deixei os cheques, porque assim, isso aqui foi um dos colegas que colocou, que estava no histórico, eu não estava aqui até então,
eu revisei aqui junto com eles, claro, a gente foi olhando todo o histórico do que aconteceu, e isso me foi apresentado quando eu entrei. Mas por que eu coloco uma interrogação aqui? Primeiro, quando eu entrei, de fato, ali, eu não enxergava o fluxo end-to-end. A gente não tinha esse valor. Eu vou explicar o porquê. Padronização de itens, essa era uma reclamação da diretoria. A gente não conversava a mesma língua. Cada área falava uma língua diferente. Eram línguas completamente diferentes. E aí, quando eu tenho isso na operação, quando eu vou para portfólio, acabou. Então, assim, se eu não falo a mesma língua, quando eu chego no portfólio para fazer uma gestão de portfólio, é pior, porque eu não consigo enxergar a mesma coisa. E aí a diretoria não enxergava muita coisa do que estava acontecendo. Então, assim, tinham várias coisas acontecendo, coisas importantes, resultados importantes acontecendo, mas, de alguma forma, existia uma lacuna entre o nosso dia a dia e o nosso presidente, os nossos diretores. Então, existia uma lacuna ali de trabalho que a gente precisava atuar. E aí foi um pouquinho disso que a gente começou a discutir, ok, então eu vou voltar, vou dar um passo atrás, eu afirmei que eu não ia criar uma área quando eu entrei, no meu primeiro dia de trabalho, e aí, 2 meses depois, outubro, novembro, dezembro, em 2 meses e meio, eu voltei para o meu diretor e falei, eu vou criar a área. E aí ele, por quê? Aí eu expliquei para ele, olha, não é nada a ver com a questão de comprometimento, acho que não é isso que vem acontecendo de fato, mas tem aqueles pontos ali que a gente precisa resolver, que é a lacuna que existe entre a diretoria e o que está acontecendo, entre a priorização que se entende e o dia a dia, do que a gente está entregando, existe uma lacuna de trabalho ali, e existia uma disparidade entre os nossos serviços. Tinha um serviço que estava correndo para um lado, outros correndo para o outro lado. Até tive aqui de manhã, tive na outra palestra, na sala ao lado, a última palestra que teve da manhã, eu estava esperando que ele falasse que era da Unicred, aquele exemplo, porque eram as mesmas coisas quase que a gente vinha discutindo. Cada um correndo para um lado, falando coisas diferentes ali, alguns times evoluindo muito bem, outros menos, outros serviços menos. E não existia esse olhar como organização. Então, assim, a minha opção naquele momento, vamos criar uma área, era por quê? Porque eu precisava criar uma unicidade de visão, de onde a gente queria chegar, como agilidade, não só agilidade, mas como organização. Onde é que eu quero chegar, de fato, como organização lá na frente. E aí a gente fez uma opção de, bom, vamos, então, estruturar a área. Então, a ideia foi, naquele momento, centralizar todo o nosso trabalho. Então, as pessoas vieram atuar junto comigo naquele momento, ali na área. Eu passei, depois que eu anunciei, né, falei com o diretor, alinhei, falei com os gerentes, tudo, e avisei os agilistas, chamei todo mundo, olha, pessoal, vamos estruturar a área, vou movimentar agora todos aqui para o meu centro de custo, digamos, né, para a minha área, então a gestão vai passar a ficar comigo, e a gente vai começar a atuar, e a gente começou a fazer, o time já vinha fazendo alguns trabalhos mais organizacionais, a gente vai intensificar esse olhar aqui dentro. Eu passei, olha, eu acho que a primeira semana depois que eu falei isso, falando com os agilistas, que, pô, mas eu me dou tão bem com o meu gerente, pô, o cara é legal, tal, e acontece isso, tá. E aí, na segunda semana, eu passei falando com os gerentes. Pô, o agilista é tão legal que trabalha comigo, não é para tirar ele de lá, e toda aquela história ali. Então, sabe, tinha aquele costume e aquele comportamento ali que a gente botou de tribo, de time, sabe, é o meu time, é a minha área, é o meu resultado. E a gente precisava quebrar aquilo ali naquele momento. E passar a olhar a organização, passar o que a organização espera, qual é o resultado que o nosso cooperado espera. E a gente precisou começar a mexer. Passei alguns dias ali falando com todo mundo, ouvindo, entendendo as dores que eles tinham, e a gente rediscutindo esse trabalho e realinhando, né? Então, a gente precisava tornar o nosso trabalho mais alinhado, a gente precisava começar a olhar melhor para os indicadores, porque assim, ó, o meu diretor, ele é contador. Então, imagina o quanto ele gosta de ver números, resultados ali. Sabe, ele não enxergava isso naquele momento. Quando eu entrei, eu passei, o pessoal que está aqui sabe, eu falava com o pessoal aqui, eu devo ter passado uns 6 meses, mais ou menos, tendo que explicar todas as reuniões que eu entrava com diretoria,
com superintendentes, eu tinha que explicar por que a gente não trabalhava com time box, por que determinado time entregava mais, era diferente, por que existia um negócio que eles não conseguiam entender, que era tal de previsibilidade, e aí a gente não tem data para nada. Eu ouvia sempre isso o tempo inteiro. Não temos data para nada, chega no dia, as coisas mudam. Assim, todas, sem brincadeira, todas as reuniões eu tinha que explicar isso, todas. E aí teve um dia que eu fiquei até eu fiquei apanhando até umas 8 da noite, mais ou menos. Do diretor, do presidente, ali, o pessoal, e eu ali, ouvindo, ok, e tal, e eu ia mostrando. Aí me dei conta, tá, ok, a gente está falhando em algumas coisas. Então, assim, explicar teoria não funciona, não adianta mais. Eles não querem ouvir a teoria daquilo ali. Então, a gente estava falhando em alguns pontos. Eu me lembro que eu saí lá em Porto Alegre, né, a sede da Unicred, eu moro numa cidade vizinha. Eu saí umas 8 horas, assim, foi aquele dia, foi assim, o dia que eu saí mais cansado e pensei, o que eu estou fazendo? Vamos repensar aqui, o que a gente precisa fazer diferente? E aí eu liguei para um dos agilistas, liguei para ele, cara, como é que tu está amanhã de tempo? Como é que tu está amanhã? O que tu tem de tempo ali amanhã? E tu pode ir para a sede amanhã, lá para Porto Alegre? Vamos conversar pessoalmente, eu precisava discutir contigo. E a gente começou a discutir que informação que a gente não estava chegando. Porque eu falava com os agilistas, era uma realidade. Eu falava com os gerentes, era outra, e eu falava com a diretoria, era outra. O que a gente não está entregando? E a gente começou a trabalhar um pouco mais nessa questão de indicadores, de entender melhor. E eu tive que realinhar também os objetivos da área de agilidade, o que o agilista ia entregar com os nossos gestores diretos e com os nossos diretores. Porque a visão de cada um era diferente. Cada um queria uma coisa, queria algo diferente ali, então a gente teve que fazer um realinhamento com todo mundo nesse sentido. E aí a gente começou a evoluir aquele olhar ali que a gente tinha, porque foi o olhar que quando eu cheguei também me apresentaram ali o formato que a gente trabalhava. No entanto, a gente não tinha. A parte estratégica não estava funcionando naquele momento. A gestão de portfólio, a gente não tinha gestão de acompanhamento, de fato, ele era mais isolado dentro da organização e vinha acontecendo um trabalho mais na operação ali, mas a gente precisava ainda criar uma unicidade um pouquinho maior. E a gente começou a revisar alguns pontos. Trocamos o nosso fluxo de trabalho, mudou um pouco o nosso fluxo de trabalho. A gente não trocou o dia a dia, a gente trocou a forma que a gente enxerga esse nosso fluxo. O nosso fluxo, eu me lembro que eu achei estranho quando eu cheguei lá e comecei, como é que funciona aqui? Pô, a gente trabalha com método Kanban, flight levels e tal. Aí eu olhei o fluxo e nosso fluxo é empurrado. Naquele momento, ele era empurrado. Eu jogava as coisas ali para dentro e ia empurrando para o próximo. E existia um item naquele fluxo que era um buraco negro, que era uma etapa que se chamava Discovery. Aquilo era um buraco negro que acontecia, porque as coisas sumiam, ficava ali dentro, ninguém sabia onde estava. E aí o diretor conversava com as pessoas, como é que está aquilo? Ah, está em Discovery técnico. Pô, legal. E aí, quando? Daí o outro, não, isso aqui está em Discovery de negócio. Aí ia para o outro, está em Discovery de Discovery. Aí eu, cara, que loucura, assim, onde que está esse negócio, com quem que está, quem é o responsável, quanto tempo está levando? Aí a gente meio que quebrou o fluxo, a gente fez uma revisão do nosso fluxo de trabalho, e aí, não, agora ok, agora nós temos filas, eu sei se eu estou esperando ali demais de uma etapa para outra, a gente quebrou o Discovery. Então, o Discovery agora foi aberto lá dentro, eu consigo saber em que etapa está, se é técnico, se é uma visão de negócio, se é uma visão de ideação, como é que isso está acontecendo. Começamos a reestruturar outras áreas como serviço, então a área de experiência, a área de CX, a área de experiência, então outras áreas foram entrando dentro desse fluxo, desse trabalho também. Começamos a revisar as nossas cadências, como é que a gente está comunicando, como é que a gente está acompanhando, como é que a gente vem atuando, e evoluímos ali para um olhar para que eu conseguisse ter o mesmo vocabulário. Então, ali no final é um desenho do nosso modelo, né, assim, mais macro, mas que ele mostra desde a estratégia até a operação, como é que um nível conversa com outro nível, quais são os artefatos que eu uso em um nível, quais são os artefatos que eu uso no outro nível, que cadências eu tenho para discutir. Então, se o presidente quer, eu quero discutir isso, ver tal coisa, é naquela cadência que tu tem que estar, é ali que tu tem que participar. Então, a gente começou a estruturar um pouquinho para que eu conseguisse criar esse vocabulário entre o nosso CEO
entre o nosso time que está lá produzindo, de fato, o nosso produto no resultado final. Então, começou a se estruturar todo esse olhar aí em cima disso. E aí, com isso, a gente começou a trabalhar melhores indicadores. Então, começamos a evoluir. Eu não vou entrar no detalhe de cada um aqui, mas assim, a gente começou a ter indicadores mostrando cada etapa do nosso fluxo, como é que eu estou, saúde, capacidade, tempo que eu estou levando, em todos eles. E a gente começou a olhar, a gente olha 3 macroetapas, tá? Então, daí a nomenclatura que nós demos lá, mas a primeira etapa, uma etapa de discovery voltada à validação de hipótese e viabilidade de negócio. Se faz sentido, não faz sentido, que resultado eu quero daquilo ali. Então, é uma primeira etapa que a gente tem esse olhar. Vamos validar, vamos avançar com ele aqui. Uma segunda etapa, que é a nossa etapa de ideação, então é o momento, ok, priorizamos ele. E aí, aquele primeiro lá de cima, aquele primeiro gráfico, ele me mostra as priorizações, como é que eu priorizo, que variáveis eu utilizo para priorizar. Isso começou a nos ajudar um pouquinho a ter uma noção das iniciativas que eu estou conduzindo e qual que eu devo conduzir. Por quê? Porque a gente começou a se organizar mais como serviços na volta da área de produtos também. E como é que eu priorizo dentro das outras áreas? Então, a área de agilidade virou um serviço. A área de arquitetura de sistemas está virando um serviço, a área de CX virou um serviço. Então, várias áreas ali na volta, áreas cross, começaram a se posicionar como serviços, só que, ao mesmo tempo, eu preciso priorizar, porque a entrada ali é grande, né? A gente tem várias áreas de produto desenvolvendo, e eu preciso entender o que a gente vem atuando. E aí a gente começa a validar todas elas. Daí, acompanhamento de release, ali o bem da ponta, ali, aquele indicador bem da ponta, ele mostra um acompanhamento, porque a gente começou a fazer uma migração também, de reentender o nosso fluxo, então eu precisava entender o que está faltando dentro do nosso fluxo, então a gente conseguia ver o que não estava atendendo às nossas políticas, então a gente tentou automatizar o máximo possível essa visão, para que a gente conseguisse ter a visão na mão a qualquer momento. E aí, começamos a olhar para todo esse trabalho, fizemos naquele momento uma revisão. Bom, agora acho que a gente conseguiu evoluir bastante na área de produtos, ali no dia a dia, no desenvolvimento, conseguimos conversar agora com a diretoria. Eu brinco com o pessoal, sabe aquela plaquinha, estamos tantos dias sem acidentes de trabalho, eu estou há tantos dias sem me perguntarem sobre time box ou sobre complexidade. Por que eu não estou medindo a complexidade das atividades? Então, a gente vem evoluindo bem nesses pontos. De vez em quando dá uma escorregada, a gente volta um pouquinho, tem que explicar de novo, muda formação de times de Tuckman lá me mata toda vez que troca um gestor, eu volto de novo a ter que explicar tudo de novo, mas faz parte, a gente sabe disso. E aí a gente resolveu, vamos dar uma avaliar como estamos nesse momento, vamos ver quais são os próximos passos aí de trabalho. Então, a gente fez uma avaliação aqui junto com a Aspercom, acho que se a gente não foi o primeiro, foi um dos primeiros a fazer esse trabalho estruturado de avaliação, né, do KMM. Então, a gente avaliou junto com a Aspercom os nossos serviços para entender em que momento a gente está e até para se entender se, de fato, a gente estava no caminho, sabe? Eu confesso que eu tinha algumas dúvidas naquele momento, a gente vinha discutindo, trabalhando, mas a gente precisava se entender, e principalmente para a diretoria, para a presidência, entender que, cara, olha só, a gente está fazendo esse trabalho, vem uma consultoria externa, não sou eu que estou falando, é uma consultoria aqui especializada, está olhando isso daqui e mostra, assim, o melhor é que o que a consultoria trouxe é o sentimento que hoje existe pela diretoria, pela presidência, do nosso momento. Então, mostra que realmente a gente está conseguindo expressar para eles o que a gente está fazendo, e os dados aqui também mostraram isso, né? Aqui uma avaliação geral, só dos serviços, a gente selecionou alguns serviços para serem avaliados ali naquele momento, né? A gente procurou serviços que impactam diretamente os nossos cooperados, mas tem vários outros serviços na volta, mas eles são, de alguma forma, participam desse fluxo. Então, a gente selecionou alguns, até para a gente se testar, se entender como modelo. Então, a gente acabou ficando ali numa maturidade nível 2, alguns serviços transitando já para um nível 3, já com alguns pontos ali já de nível 3, mas numa transição. Então, como organização como um todo, um nível 2 ali de trabalho naquele momento.
o que já nos mostra que a gente estava no caminho e olhando para dentro é o sentimento de fato que a gente tem dentro da organização. E tudo isso, né, tem que resultar em negócio, em valor. Se tudo isso não chega de fato, se a diretoria não enxerga de fato, a presidência não enxerga de fato o que está acontecendo lá e não enxerga o valor que isso está gerando, isso pode acabar a qualquer momento. E eu me lembro que eu falei para o pessoal, quando eu cheguei, a diretoria não enxergava o que estava acontecendo no dia a dia. E eu comentei para o pessoal que estava lá na época, seria muito fácil eu chegar lá e mudar tudo do modelo de trabalho naquele momento. Por quê? Porque a diretoria não estava enxergando, de fato, o que vinha acontecendo. Hoje, para chegar lá e mudar, a gente vai ter que explicar muito mais. Porque eles estão vendo o que está acontecendo, eles estão acompanhando o que está acontecendo, eles estão vendo o resultado disso acontecer para o negócio também. Então, aqui só um olhar, né? 2022, aqui até agosto desse ano, por exemplo, trazendo alguns números de lá. A gente teve, em 2022, o ano inteiro, em torno de 140 releases entregues no ano. A gente bateu em agosto 143 releases entregues. Aí, eu mandei a foto disso daqui ontem à noite para o meu diretor. Eu, cara, olha isso daqui, como é que a gente está? Adivinha qual foi a primeira pergunta dele? Aí teve outros, pô, parabéns, que legal, né? Estamos evoluindo. A primeira pergunta dele foi o seguinte: as nossas releases têm o mesmo tamanho do ano passado? Aí, quando ele perguntou isso, ele não quer saber se a gente está sendo mais eficiente ou não. Eu sei que não é essa a pergunta. A pergunta por trás disso é que resultado eu estou entregando para ele, disso daqui. Essas 143 estão me entregando mais resultados do que as 140 do ano passado. E aí a parte legal foi a seguinte: quando a gente começou, daí eu conversando com ele ali e tal, e ele assim, pô, ok, se elas são mais ou menos do mesmo tamanho, tá, mas isso agora é o próximo passo do KMM que a gente vem discutindo. Eu, caramba, cara, o meu presidente lá está falando em KMM. Ele está falando do próximo passo que eu tenho que dar, que é olhar mais para valor agora. Eficiência, o dia a dia, a gente já tem olhado bastante. Mas valor, que resultado eu estou entregando? E ele falando já do método, ele viu lá os níveis, né, que tinham lá da avaliação de maturidade, ele, pô, esse é aquele próximo que a gente conversou, deu exatamente. A gente está falando agora, isso daqui isolado é uma coisa, eu preciso juntar isso com os dados, com os resultados agora dos produtos. E aí eu consigo trazer o quanto isso está entregando de fato de valor. E aí a gente começa a linkar aí com os próximos números. Taxa de vazão de 2022, 2023, a gente vem aumentando também, está quase estável ali, um pouquinho ainda abaixo, mas quase, mas vem trazendo bem já, que a gente vem, de fato, entregando mais, vem entregando melhor. A priorização que estava lá é um ponto que a gente vem evoluindo para trabalhar melhor, se de fato eu estou entregando o que deveria ser entregue, que eu acho que é um ponto importante ali, que é o que ele quer. Aqui, alguns dados, né, a gente trouxe crescimento de 2021, crescimento de 2022, como resultado, como sistema. E aí, o que nós estamos trabalhando hoje, né? Então, o importante agora, planejamento estratégico, os nossos objetivos, o que eu quero, e aí eu começo a ligar, e aí foi o que eu falei para o diretor ontem, isso daqui vai nos apoiar para que eu garanta que o que eu estou fazendo vai movimentar o resultado que eu espero como organização. Então, a gente precisa, de fato, estruturar melhor o nível 3 como resultado, e aí começar a trabalhar essa evolução. Então, a gente vem trabalhando com o ECM para entender as ações, entender o modelo e o próximo passo que a gente tem que dar em cada um dos nossos serviços e olhando a organização como um todo. Trabalhando serviços internos aqui, não só a área de produtos, mas as outras áreas, contabilidade, administrativo, gestão de pessoas, áreas de back-office. Então, assim, a gente está conectando as outras áreas também dentro do nosso fluxo de trabalho, fazendo a gestão da operação deles e o que é estratégico dentro do portfólio no mesmo olhar. Então, estamos evoluindo aí, né, óbvio, dentro desse conceito, dentro dos próximos, das próximas áreas aí também. Então, não só produtos, não olhando só para produtos, mas olhando também para esses outros serviços. Então, assim, vem acontecendo, a evolução vem ocorrendo aí. Outro ponto importante, que aí para mim tá um salto aqui, que é hoje trabalhar mais o nosso portfólio, e quando eu falo portfólio é muito ligado a
dependências, a interdependências, porque o resultado ele é o conjunto de vários serviços, de várias pessoas trabalhando, entregando um serviço para o nosso cooperado. O que importa é o resultado final e não o pedacinho, né, de cada um. Então, atuar nessa gestão, atuar nesse portfólio, melhorar o entendimento sobre capacidade. Às vezes a gente trabalha com capacidade acima, outros times abaixo, outros serviços abaixo. Então, precisa entender melhor esse ponto, que é um ponto importante de capacidade, data, previsão. Aqui é um ponto importante, eu falei, acabei não mencionando depois, né, mas quando a gente fala de capacidade, tem muito a ver com quanto eu consigo colocar no meu fluxo e quando que eu vou entregar. E aí tem muito a ver com a estabilidade do meu fluxo, né, de entregas. E um dos pontos que, quando eu cheguei, se falava muito era, a gente não tem data para entregar nada, a gente não sabe quando vai entregar. E aí eu falava com os agilistas, e os agilistas, não, a gente não tem data, a gente tem previsibilidade. Aí eu falava com o diretor, e aí não é todos, não estou generalizando, mas falava com alguns, e esse discurso ia rapidinho assim, para a diretoria, não temos data. É isso que chegava na diretoria. E aí, cara, um diretor que fala que não tem data, acabou, né? A coisa, ele enlouquece a partir daquele momento. E aí eu, cara, o que é ter uma data? Qualquer coisa futura é previsão, meu amigo, é probabilidade, sabe? Então, assim, tu chama de qualquer maneira, não é problema. É uma data? É uma data. Para o diretor, fala que está a data. Para o agilista, é previsibilidade? Ok, mas ele vai te dar uma data no final do dia. O que a gente tem que fazer é gestão do risco. Se eu vou entregar ou não. Tendo uma data ou tendo uma previsão, o risco é o mesmo de entregar. O risco de não entregar é o mesmo. Então, assim, no final do dia, é a mesma coisa. Então, a gente precisa atuar e precisa trabalhar muito assim, né, nessas pequenas barreiras que às vezes a gente cria no dia a dia, que acaba gerando esse descompasso entre o que a diretoria enxerga, o presidente enxerga, e o que a gente está executando no dia a dia. E muitas vezes o dia a dia está entregando, está fazendo, mas isso não chega de alguma forma na diretoria, no C-level ali, como deveria chegar. E às vezes a gente não quer, porque a gente cria essas barreiras, a gente cria esses pontos ali no meio, e aí acaba gerando todo um conflito que não precisa, que a gente facilmente consegue quebrar com um pouco de intermediar um pouquinho esse trabalho e fechou, funcionou. Mas de uma forma geral era isso. Obrigado pelo tempo.